No último dia 8, o sistema se reuniu para comemorar a farsa do dia 8 de janeiro de 2023, né? Ou, se quiserem, o verdadeiro golpe do dia 8 de janeiro de 2023. Né? E quando eu falo sistema e não só a esquerda, é porque, sim, é o sistema. Porque o Lula convocou uma solenidade, né, no Palácio do Planalto, como se fosse um memorial do Holocausto, né? Uma papagaiada assim, sem precedentes, para fingir que defende a democracia, que aquilo foi um marco no país, que será lembrado para sempre nos livros de história como um dia que o Brasil superou uma tentativa de golpe de Estado que ia subverter o sistema democrático, que, se fosse concluído, ia devastar a nação, que ia ter mortes, ia ser nos moldes franceses com guilhotinas na rua, como disse Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia e tantos outros, né? Se tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui para contar história, etc, etc, etc. A mesma conversa fiada dos anistiados, né, de 1964, dos anos 60 do regime militar. E por coincidência são exatamente os mesmos personagens, né, derrotados lá atrás e agora, entre aspas, vitoriosos de uma farsa montada. Mas vejam bem, Lula usou essa solenidade para aproveitar e negar, né, o projeto de lei da dosimetria, que a legalidade desse projeto já é outra história, né? Por isso que quem dá a dosimetria é a Justiça. O Congresso Nacional deveria aplicar a anistia, que é o que compete ao Congresso aprovar e que compete que seja lei ordinária, urgente, dada, como foi dado a todos esses picaretas que aí estão agora no sistema, né? O sistema narco-corrupto comunista que tomou o país. Então, quando eu falo que foi o sistema que comemorou, e não só a esquerda, porque a esquerda fica na solenidade de Lula e essa negativa de aprovar esse projeto, né? Porque a gente já não tem anistia, porque o Supremo Tribunal Federal, que aí está, que é a parte do sistema que garante o governo Lula e garantiu esse contragolpe, ou, na verdade, golpe, que foi dado em 8 de janeiro, essa farsa, né, a partir do processo do golpe, que foi moldado de uma farsa do início ao fim. A gente nem vai entrar aqui no mérito de todo o processo, que é ilegal desde o começo, desde quando se achou a tal plano de golpe na casa do Anderson Torres, que já vem oriundo de um processo irregular que começou na tal das investigações de fake news e foi pego e passado para esse tal plano de golpe, essa tal investigação de golpe pelo Alexandre de Moraes, que foi um processo feito por ofício dele, ele provocando a investigação da Polícia Federal. Mas, pois bem, o Lula vai lá e anuncia que não iria, vetou, né, o projeto de lei, que vai ser derrubado na Câmara, porque já foi um consenso do Congresso, né, Nacional, até junto com o Supremo, porque resultar na Lei Magnitsky. Então tudo isso, na queda das sanções contra os ministros do Supremo, né, foi tudo armado, inclusive com o Lula nessa articulação, né. Então ele finge que dá valor a essa farsa quando faz essa solenidade. E para piorar a situação, a imprensa que apoiou toda essa farsa desde o começo, toda a ilegalidade desse processo, junto ao Supremo Tribunal, que também faz uma solenidade. Ora essa, o Supremo também organizou falas, né? O Fachin, em entrevista, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, parecia uma missa organizada pelo Papa, pelo padre aqui da esquina, para falar em bondade e justiça. Nossa, vejam, combatemos um mal terrível que, se não fosse combatido e fosse concluído, nós não estaríamos aqui hoje para contar a história. O pobre Fachin. Dentro de uma farsa, de um golpe impossível, né? Porque todos eles sabem, e juridicamente sabemos, qualquer um pode ler, saiba ler, né, ter o mínimo de interpretação de texto, não precisa nem interpretar, é só ler o que está escrito, que para a configuração de uma tentativa de golpe de Estado era preciso o ato preparatório e o ato incisivo, e nada disso teve. Para piorar,
não teve nem a minuta do golpe. Seria o ato preparatório definitivo, você falar quem teve a função de quê, o que aconteceria após a derrubada do governo, né? Porque ainda assim, o tal atos antidemocráticos ou tentativa de abolição do Estado democrático, atentar contra a democracia, uma coisa seria derrubar o governo teoricamente legítimo do presidente da República, outra coisa seria tomar todo o sistema, que seria derrubar o Congresso Nacional e derrubar o Judiciário, o STF. Coisas que não se configuram nem nos planos. Em momento algum foi citado isso. Ou seja, o tal do golpe seria apenas contra o governo federal, né? E como vimos, eram pessoas na rua desarmadas e atentando, fazendo atos de vandalismo. Isso sim deveria ser respondido. Quem praticou, os que praticaram, não os milhares que estavam ali, porque os milhares não quebraram vidraças, e alguns, só alguns, ou seja, contra prédios vazios. Então não se configura nada a formação de quadrilha armada que foram acusados, tentativa de golpe de Estado contra prédios vazios, contra instituições vazias, sem os agentes públicos lá, porque as instituições não são feitas com os prédios vazios, mas sim com os agentes que estão ali eleitos pela democracia, através do voto, que é Congresso Nacional, Executivo, e o Judiciário, que não é eleito por ninguém, mas é escolhido pelo Executivo e sancionado pelo Congresso Nacional. Nenhum desses agentes estavam. Vírgula o Flávio Dino, que sumiu com as câmeras, né, do Ministério da Justiça, que primeiro disse que não estava e depois disse que estava. Ou seja, a solenidade para comemorar o tal dia fatídico que o Brasil venceu atos golpistas, nada mais foi do que a comemoração do verdadeiro golpe contra a República Brasileira, né, onde se perseguiu, calou e prendeu adversários políticos, nos mesmos moldes feitos na Colômbia e na Venezuela, né, onde todos que se oporam ao regime que se concentrou de forma sorrateira foram chamados de golpistas e que praticavam atos antidemocráticos, foram exilados, presos ou até mortos. Fato que se referiu aqui no dia 8 de janeiro, né, mais ou menos nos moldes armados na invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Isso pode ser chamado de tentativa de golpe de Estado? Óbvio que não, por se tratar de um crime impossível. Todos esses agentes sabem disso? Sim. Tanto sabem que planejaram isso e comemoraram juntos. Uma vergonha para a nação.